Olá, você está no programa Sou no Sistema Sagres de Comunicação. Sou, que no inglês significa alma e em português nos remete à conjugação do verbo ser. Sou de alma e sou de ser. Um programa que busca enxergar o ser humano em suas dimensões biopsicossocial e espiritual. Eu sou Lívia Bailão e vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura média, tenho 45 anos, pele branca, olhos azuis, cabelos lisos, tingidos de ruivo. E hoje eu estou usando uma blusa branca com uma camisa vermelha, uma calça azul marinho e tênis branco. O nosso tema de hoje é um tema atual e muito desafiador. Nós vamos falar sobre pais separados, quando a divisão pode significar soma. E quem vai falar conosco sobre esse tema é a Tereza Cristina. Ela é psicóloga clínica, sexóloga e terapeuta de casais. Tudo bem, Tereza? Oi, Seja Lívia. muito bem-vinda. Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito honrada de estar aqui, viu? Maravilha. Fique à vontade para fazer sua autodescrição. Ah, sim. Bom, meu nome é Tereza Cristina, eu sou de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos, mas como a Lívia, eles também estão um pouquinho ruivos. Tingidos levemente. Tingidos levemente. Nós duas estamos, coincidentemente, com um colar de pérolas, sapato preto, calça bege e camisa verde, blusa verde. Tereza Cristina, se você me permite, eu vou chamar de TT, devido à nossa Todo amizade. mundo me conhece como TT. E você também, né, conhecida como TT. Bom, o nosso tema, né, que nós demos um enfoque, falar de separação conjugal tem vários enfoques, Sim, né? sim. Mas aqui nós estamos olhando para a questão dos filhos e dos cônjuges, né? Quando que essa divisão pode se tornar uma soma? Né, dando, às vezes os pais se unem também a outras pessoas que já têm filhos também de casamentos anteriores, enfim, as famílias vão se ampliando, mas como é que fica esses filhos, né? Então, TT, na sua visão, qual que é o principal desafio de um filho que está no meio de uma separação dos pais? Bom, eu me aposentei agora como professora da PUC de Goiás. E eu disse que uma das minhas tarefas é escrever um livro, e o nome desse livro é Pais Não Se Separam. Pais não se separam por quê? Né? A separação é do casal. Se a gente for pegar, existe um sistema, né? O sistema familiar, o sistema do casal, o sistema social. Então, quando um casal se separa, o sistema do casal ele é dividido, mas o sistema familiar ele não pode ser dividido. Por quê? Porque na medida em que eles se comprometeram em assumir a paternidade daquela criança, aquilo é eterno, não é? Sim. Tanto que a gente fala da guarda compartilhada muito hoje em dia, e na criação da guarda compartilhada, eu não sei se você sabe, mas era uma guarda compartilhada onde os pais saíam da casa e as crianças ficavam. E durante um dia ou outro alternado, ou uma semana ou outra alternada, um pai vinha ou a mãe vinha e fazia parte daquele sistema familiar. Ao invés de os filhos acompanharem os pais que vinham Sim, estar com os filhos. Porque eu já tive, por exemplo, uma criança, filho de pais separados, que ele virava para mim e falava assim, eu não aguento duas casas. Ele dizia assim, eu acordo, eu demoro um tempão para poder perceber aonde que eu estou. Se eu estou na casa do meu pai ou se eu estou na casa da minha mãe. Já um outro adolescente falava para mim assim, eu não tenho casa. Olha só. Né? Eu tenho a casa do meu pai, eu tenho a casa da minha mãe. Mas eu não tenho uma casa que eu reconheço como minha. Como minha. Então, essa questão, o padre Charbonneau, da Escola de Pais, há muitos anos, eu lembro que eu não era nem formada, eu tenho mais de 40 anos de formada, ele falava, um padre falar, era até engraçado quando a gente escutar, ele falava, pais não se separam, marido e mulher, se precisar, vai separar, mas pais não se separam.
Né? Interessante isso, Existe, porque não dá realmente, porque quando os pais se separam, a criança, no sofrimento dela, ela pode inclusive, e o adolescente faz isso com muita propriedade, começar a jogar com isso, né? Então, tá ruim na casa da mãe, eu vou para a casa do pai. Tá ruim na casa do pai, eu vou para a casa da mãe. E isso vai virando uma bola de neve que a criança e nem o adolescente aprende a lidar com frustração. Ele vai sempre buscar o lugar onde ele é menos frustrado. E aí ele vai sempre adotar uma personalidade de manipulação, com intolerância à frustração, né? E aí começa todo um processo de adoecimento. É muito delicado, né, Tetê? Muito delicado essa situação. E aí, se a gente for somar isso, a questão desses adultos que entram em litígio judicial, brigas, né, bastante fortes, intensas, o que nós podemos esperar dos adultos nesse caso? Porque já é um trauma. Agora, também manter-se casado para evitar, quando já não faz mais sentido, também a gente não sabe se é o caminho, né? Então, como os adultos devem buscar um equilíbrio? Qual é o equilíbrio nesse caso? Isso que você falou é muito interessante, porque existem pais que adoecem muito mais os filhos na manutenção do casamento do que no processo de separação. Porque é um entre tapas e beijos, é uma guerra fria, às vezes a criança ali no meio daquela briga, né? E isso vai fazer muito mais mal para os filhos do que se eles se separassem. Então, realmente, essa questão de que o casal separa, o casal ele precisa separar se não há mais amor, se não há mais condição de estarem juntos, a separação ela é inevitável. Mas isso não significa que eles vão se separar enquanto gestores, né? Porque não é como uma empresa que eu separo e aí a gente ou vende, cada um fica com uma metade, né? Não dá para fazer assim, você fica com esse filho, eu fico com aquele, e aí a minha maternidade ou a minha paternidade vai ser só com essa criança, e a outra? Né? A criança precisa de uma parentalidade, ela precisa dos dois. Então, essa situação de pais separados é uma situação que me incomoda muito. Inclusive esse termo, pais separados, porque pais não se separam. Eu nunca havia pensado por esse ângulo que você está falando. A gente não fala em ex-pai e ex-mãe, né? Não tem ex-pai e ex-mãe. Tem ex-marido, ex-mulher, né? Ex-marido, ex-sogra, mas não tem ex-pai e ex-mãe. Por mais que o seu pai não seja um pai bacana, que a sua mãe não tenha sido uma mãe bacana, porque tem pessoas que têm dificuldade, talvez pelas histórias de vida delas, de exercer a parentalidade. Sim. Por mais que isso aconteça, é importante a gente entender que aquela pessoa te deu a vida. Então, não tem como aquela pessoa deixar de ser seu pai, nem deixar de ser sua mãe. Né? E uma vez que eu assumi, o trabalho é um trabalho muito importante. A gente trabalha com o pessoal da Escola Espanhola de Terapias Haitianas, que é a terapia corporal, e eles trabalham muito com uma visão de ecologia de sistemas humanos. O que vem a ser isso? A ecologia de sistemas humanos é a mesma preocupação que a gente tem de preservar a natureza, seria preservar a mente e a saúde mental humana. Né? Então, seria importantíssimo que a gente pudesse, desde o primeiro momento, o casal que quer engravidar, como que ele vai lidar com o corpo, o que vai comer, como é que ele está psicologicamente, e depois como é que está sexualmente esse casal, depois que engravida, como levar essa gravidez de forma que esse embrião e esse feto não sofra tantas consequências. Né? Seria gerar menos trauma. Parto mais humanizado. E dentro dessa perspectiva, existe, dentro da ecologia humana, o trabalho com o casal para a separação. Então entendeu? A ecologia aborda desde o nascimento até uma possível... Desde antes do nascimento até até a adolescência, em todo esse processo que entra também o processo, caso ocorra, um processo de separação. Porque a criança, olha, eu atendi um rapaz, eu falo rapaz para um adolescente já com 21 anos, 22 anos,
E ele dizia, meus pais nunca me contaram porque eles se separaram. Olha só. Né? Então, quer dizer, de repente eu estava morando na casa do meu pai com ele, minha mãe estava morando numa outra casa, e eu entendi que eles tinham se separado, mas eu nunca soube o que aconteceu. Né? Então, é o mínimo que a gente pode, assim, às vezes, orientar para um pai que está querendo separar, para uma mãe que está querendo separar, é que eles conversem entre eles como eles vão comunicar isso para as crianças. Né? E dizer, olha, o nosso amor enquanto homem e mulher acabou, ou a gente briga, a gente se ama muito, mas a gente briga, não dá, vocês veem, tá ruim, né? A convivência e tal. E a gente tomou a decisão da separação, e não é por causa de você não tem culpa disso, porque a criança, quando ela vê a coisa acontecendo, e às vezes os pais brigavam por tudo, inclusive uma divergência na educação. Né? Então, a criança, que ela fala, nossa, eles vão se separar por causa de mim, porque eles brigam o tempo todo, porque meu pai quer que eu faça assim, minha mãe quer que eu faça de outra forma. E aí a criança pode acreditar que, inclusive, ela pode salvar aquele casal. Se ela é a culpada, ela também é a responsável por aquela separação no inconsciente dela, né? Ela pode acreditar, inclusive, que é responsável por mantê-los juntos. Tem crianças que, inconscientemente, às vezes elas adoecem no momento de separação dos pais, numa tentativa de junção. Olha só. É muito, muito sério, né, Tetê? Porque vão se tornar adolescentes e adultos depois, com traumas aí, e vão para a vida, vão se relacionar com outras pessoas e vão perpetuar dores, né? Você citou aí o exemplo de dois casos que você já atendeu, né? E de falar assim, eu não sei qual que é a minha casa, né? Ou eu não tenho uma casa. Isso traz muitos desafios, essa questão da guarda compartilhada, muitos desafios de ordem prática. É o material da escola, porque um dia vai com o outro pega, aí é o material da escola. A borracha que eu comprei é melhor do que a borracha que o pai comprou. E aí, então assim, na verdade não é sobre a criança, né? É sobre os adultos cuidadores que já perderam a condição de um diálogo saudável. Sim. Como a gente dizer aqui para as pessoas que estão acompanhando o Soul, que vão assistir, né, nas plataformas que o programa é divulgado, como a gente se preparar para uma situação dessa? Você já citou o diálogo, né? O que a ecologia também propõe, que é a preparação num caso desse, mas como a gente se preparar aqui hoje? Decidimos, né, um casal decide fazer isso, e aí? Porque senão vai ser só dor, né, todo mundo sangrando. Às vezes é necessário um casal que está em processo de separação que eles primeiro façam a terapia de casal. Todo mundo acha que terapia de casal é só para deixar as pessoas juntas, não necessariamente. Como terapeuta de casal, eu já atendi vários pais que já chegam com a decisão de se separar, mas eles querem uma convergência, um ajuste no sentido de resolver melhor essa situação de separação, né, para depois iniciar o processo de como nós vamos comunicar isso, qual vai ser a dinâmica da família, porque você tem que pensar em tudo isso, não é simplesmente vou separar, pego minha malinha, vou embora, e, né, acontece muito? Claro que acontece, agora não é o ideal. Não é a forma saudável de lidar com a situação. Não é a forma ecológica de lidar com o ser humano. Então, fazer a sua própria terapia, fazer a sua terapia de casal, buscar esse conhecimento. Às vezes até a gente sabe que existem cursos que ensinam pais a cuidarem de pais separados a cuidarem de seus filhos, criar uma sintonia, né? Sim. Então, tomar esse tipo de providência, né, para que a coisa transcorra com menos traumas possível. Sim, porque se na realidade o casal separa de forma litigiosa e a criança fica no meio disso, um dia eu trabalhei muito com crianças para disputa de guarda,
né? Eu trabalhava como perito, às vezes na psicólogo de uma das partes. E eu me lembro muito bem um dia que uma criança chegou para mim e falou assim: eu não aguento mais ficar no meio da briga do papai e da mamãe. Olha só. Né? Então, assim, a criança, ela precisa se sentir segura, porque já está passando pelo processo de uma outra configuração familiar, né? Já é difícil para ela. Agora, ela estar nisso e ser o alvo de disputa, né? E aí os pais acabam, a minha briga, às vezes, né, enquanto casal, é porque a minha ex-mulher já está namorando. Aí eu busco a criança e eu começo a não levar a criança no horário certo, criar empecilhos para gerar uma briga, quando na realidade o que está doendo em mim, né, é uma coisa do casal, não tem nada a ver com a criança. Então, às vezes as crianças e os adolescentes, eles se tornam alvo de coisas não resolvidas entre o casal. Adultos, né? E aí tinha uma juíza que ela gostava muito dos meus laudos, porque ao final eu colocava como condição, né, que o casal que estava separado fizesse 6 meses de terapia. Olha só. É muito necessário que a criança... Agora é ordem judicial que faça terapia. Já pensou? Se descumprir, tem consequências. Tetê, e vindo para o tema, né, para o título dessa nossa conversa, que é quando a divisão pode se tornar uma soma. Porque uma separação também é um fator de aprendizado, de crescimento, de abertura de possibilidades. Como é que você vê essa situação? Bom, na realidade, a gente está falando aqui de situações muito difíceis, mas tem também os processos de separação onde o casal é resolvido, né? Ele resolve entre si. E, sendo assim, existe o quê? Existe um processo de diálogo entre eles. Comunicação né? A criança, fala, isso acontece às vezes até dentro da casa onde os pais não são separados, a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, quer dizer... Tentar ter uma linguagem comum, né? Tentar ter projetos comuns enquanto pais, saber colocar limite e o outro não atrapalhar esse limite, né? Isso tudo vem a somar. E uma oportunidade de configurar sistemas diferentes, né? Hoje tem, às vezes eu vou nos aniversários, tem lá, né? O pai, a mãe, a criança. Aí tem o ex-marido da mãe com os outros filhos, né? As famílias... As ditas famílias mosaico, né? Sim, que vão se juntando ali e com uma nova configuração e uma configuração saudável. A possibilidade de ampliar laços, né? Ampliar elos de afeto, de proteção. Também é um olhar que a gente pode ter, né? Para a situação. E é um ensinamento para as crianças sobre... relação a dois, inclusive, né? Porque eu não vou ensinar para o meu filho que eu preciso ficar numa relação a todo custo. Né? Isso é uma coisa que não cabe no mundo de hoje, né? Então eu posso dizer, olha, suportar a gente abusos, né? Suportar de um parceiro com relações abusivas e tudo. Então, quanto mais você se resolve enquanto pai, enquanto mãe, mais você está educando, porque o seu filho não aprende, não é o que você fala para ele fazer, né? Ele aprende exatamente o que ele vê você fazendo. Então, se ele vê os pais, né, aí eu vou falar os pais que se separaram, o pai e a mãe que se separaram enquanto casal, né? E estão ali juntos enquanto pais, às vezes um domingo sai todo mundo e vai comer uma pizza, a família, né? Toda essa família, todo mundo junto. O quanto é importante para a criança entender essa coisa do respeito e não às vezes essa coisa que a sociedade coloca, né? Separou, vai cada um para o seu canto, porque eu convivi com pessoas que era assim, né? O aniversário dele era um pouco com o pai, um pouco com a mãe,
né? O Natal, um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe. É uma cisão ali, uma cisão, né? E aí a comparação dos presentes e aquela coisa, o meu pai me deu um presente. Então, o quanto é importante e o quanto a criança vai aprender a partir de um relacionamento entre um casal, que já não é mais marido e mulher, mas que é pai e mãe. Pai. É uma dupla. Então, essa dupla dinâmica não tem jeito, ela está... Ela é inalienável, ela é personalíssima, Exatamente. Não tem como, né? É isso. Então, se eu entendi o que eu entendi da sua fala, você disse, né, que esse pai e essa mãe precisam se trabalhar para trabalhar com a criança, né? Para conduzir uma situação com o filho de forma mais equilibrada. E aí a gente vai voltar, Tetê, que é na grande bandeira aqui do Soul, desse programa, que é o olhar para dentro, o autoconhecimento, a gente está ligado com quem a gente é, o que a gente faz, as armadilhas que a gente cria. Então, ao final do dia, é a gente com a gente mesmo. Então, quanto mais bem feito tiver esse trabalho, se é o que eu pude entender da sua fala, melhor. Caso sobrevenha um fato desse na minha vida, eu vou ter condições de lidar com ele. Um exemplo simples. Meus filhos comem de tudo, porque lá em casa se come de tudo. Quer dizer, essa alimentação seletiva, quando você vai, às vezes, investigar a vida da família de uma criança com alimentação seletiva, você vai ver que a família da criança é uma família que tem uma alimentação seletiva. Então, a criança aprende... O que ela vê, né? O que ela vê, né? E, assim, é muito interessante, eu gosto muito da palavra amor, no sentido é não, morte, né? Amor é o não para a morte. Então, assim, é muito importante que o amor de marido e mulher acaba, mas o amor de duas pessoas que estão exercendo a parentalidade, ele não acaba, né? E aí, no momento em que eu estou aqui, vivendo essa coisa do amor, né? Não morte, eu estou trazendo vida para essas crianças. E aí isso contribui para a saúde mental. A gente vai ter meninos que vão se cortar menos, né? Ou que não vão se cortar, a gente vai ter meninos mais... saudáveis emocionalmente, crianças mais seguras, né? E crianças menos indecisas. Por quê? Porque elas vão saber que elas podem e têm como falar. E uma outra coisa que eu acho que é importante para os pais, que eu talvez não tenha mencionado, é a importância de deixar que a criança expresse como ela está se sentindo com relação a esse processo de separação. Legal. Com relação ao aparecimento de um novo namorado, uma nova namorada, a criança precisa expressar, mesmo que a expressão dela seja contrária ao que os pais gostariam. É o que ela está sentindo. Isso precisa ser respeitado. E os pais respeitarem isso, porque às vezes quer o referendo do filho e deposita nele todo agradar, não agradar, né? Enfim, perde aquela autoridade, aquela segurança da situação, colocando na mão da criança. E não deixa de ser dolorido, porque você está acostumado com seu pai e sua mãe. Eu lembro que quando minha avó faleceu e meu avô se casou de novo, eu cheguei na casa, eu olhei para aquela mulher, né? Gente, uma pessoa maravilhosa, mas num primeiro momento, e eu já era adulta, né? Eu falei, o que essa mulher está fazendo aqui, né? Estranho, né? Quer dizer, então, a gente vive isso e a gente não permite, às vezes, que a criança e o adolescente vivenciem a dor dele. Por quê? Porque, às vezes, para ele, era muito importante que os pais continuassem juntos. A gente fala, né, no coração do filho, pai e mãe estão lado a lado. Por isso que eles não se separam. Exatamente. Tetê, eu agradeço muito a sua participação aqui no Soul. Acho que você trouxe vários recados importantes para quem está vivendo situações desafiadoras, né? Falamos sobre essa perspectiva de olhar como oportunidade de ampliação de afetos, né? De ampliação de laços, né? E eu agradeço muito. Já fica o convite para você voltar numa próxima oportunidade. Eu agradeço, sempre que quiser, pode me convidar. Agora eu aposentei, né? Ótimo! Podemos falar
falar sobre isso, sobre aposentadoria e proatividade. Né? Então, eu agradeço muito vocês também, tá? Um abraço grande para todo mundo. Né? E vocês aí que estão pensando em se separar, pensem, separar é coisa séria. É isso daí, Tetê, muitíssimo obrigada. Um abraço. O nosso programa fica por aqui nesta edição e eu aguardo você na nossa próxima edição. Até lá!